Fala, meu veloz! Bom dia! Tá no ar mais um Sobre Rodas para acelerar o seu domingão. Já quero começar, meu veloz, agradecendo a você que tá sempre por aqui, sempre ligado com a gente. E olha só o que vai rolar por aqui no programa de hoje. Simbora! A gente vai falar sobre as mudanças do Renave, o que muda a partir de agora para quem compra e vende veículos. Você vai entender como a telemetria e a videometria estão transformando a forma de acompanhar o desempenho e até a segurança dos veículos. E tem também o quadro Mecânica Descomplicada, respondendo aquelas dúvidas que todo motorista já teve, com explicações fáceis e dicas que fazem diferença no dia a dia. Tudo isso, meu veloz, daqui a pouquinho. Fica aí que a gente volta. Já já. Simbora! Sobre rodas, oferecimento Corpus, mais que segurança, tecnologia. Será que as empresas de transporte sabem o que realmente acontece nas estradas? Com a videotelemetria Corpus, você vê além e interage com o motorista por voz. Aviso de direção com sonolência. Aviso de uso de celular. Câmeras e sensores garantem visão e avisos em tempo real. Mais segurança e economia para sua frota. Descubra a solução ideal para sua frota agora. Ligue 0800 943 2070. Corpus, mais que segurança, tecnologia. Na GWM Newhouse, o futuro da mobilidade começa com escolhas inteligentes. Tecnologia, performance e design se unem para transformar cada trajeto em uma experiência extraordinária. Inovação real, atendimento de excelência e uma linha criada para quem exige mais. GWM Newhouse, o futuro começa agora. De volta com Sobre Rodas, meus velozes. Estou aqui com esse cara aqui que já tem cadeira cativa aqui no Sobre Rodas, meu amigo Sérgio Holanda. Sérgio, mais uma vez, seja bem-vindo aqui com a gente. Que bom, eu agradeço a oportunidade de fazer parte do seu programa, de estar, de alguma forma, orientando os seus telespectadores nessa fonte que às vezes eu mesmo me oriento, né? Isso é que é boa, essa troca. Sérgio, essa semana a gente, no mercado aí automotivo, a gente muito escutou falar, né, sobre as mudanças do Renave. Mas antes de entrar nas mudanças, eu queria que falasse pra gente aqui o que é Renave, né? Que sistema é esse? Renave é o Registro Nacional de Veículos, né? E o Renave ele foi desenvolvido para fazer, digamos assim, o gerenciamento do estoque dos carros das lojas. Acho que o governo identificou que uma boa parte das transações de veículos automotores, elas são feitas por fora. E efetivamente não era recolhido o imposto. E a função do Renave efetivamente é essa. E agora falando das mudanças, né, Sérgio, o que isso afeta, essa resolução afeta aí as lojas e concessionárias? Eu posso dizer que afeta porque de uma certa forma vai trazer mais a burocracia, mas vai trazer uma segurança, né? E hoje você tem um modelo onde a loja de carro ela paga por metro quadrado, né? Ela tem uma taxa que ela paga por metro quadrado e com o advento do Renave e a reforma tributária que vai vir por aí, né? Eu acho que esse modelo ele vai sofrer uma profunda transformação, porque você vai efetivamente pagar o imposto pelo carro que você tem em estoque. E o Renave ele veio exatamente para isso. Você vai ter que declarar tudo que está em estoque da sua loja e a partir de então o governo vai saber o que você vendeu e o que você tem de estoque na sua loja. Um dos pontos que mais falou, né, Sérgio, foi exatamente isso, a consignação, né? Isso para de existir. Para de existir. A gente sabe como é que funcionam algumas coisas no país e a consignação era, digamos assim, uma forma, não vou dizer que todas, mas a consignação era uma forma de, talvez, eu vou dizer assim, burlar essa regra do pagamento do imposto, né? O Renave, ele traz uma regra, ainda vai ter que ter algumas normativas regulamentando isso, mas no geral, o carro consignado também você vai ter que dar entrada no seu estoque e quando você vender, você vai declarar pelo preço que vendeu e aquele valor que ficou ali no meio, do valor que você recebeu e do valor vai ser gerado o imposto para você pagar. Então,
por esse controle vai ser muito fácil do governo fazer a fiscalização do que você tem na sua loja. É o controle, o governo vai conseguir enxergar o teu negócio mais rigoroso. Total, um controle bem mais rigoroso. Sérgio, outra novidade, né? Fala aí na questão do financiamento, né? Porque um veículo que não estiver ali registrado no Renave pode não ser aceito o financiamento, não é isso? Exatamente. É outro ponto muito interessante em que a legislação também ainda vai sofrer alguma complementação. Por quê? Porque o governo está amarrando todas as operações. Então, se o carro está na sua loja, está dentro do Renave, a financeira vai enxergar também para poder fazer o financiamento desse carro. Se o carro não está no Renave, a financeira não vai enxergar para fazer o financiamento. Então eu acho que isso é um ponto que vai ter que ser regulamentado ainda. O governo está se dedicando a essa matéria, está se dedicando a esse controle. Eu acho que ainda vão sair várias regulamentações para que efetivamente você não tenha um impacto muito grande no mercado, a não ser a organização e o conhecimento da frota que efetivamente está à venda, está sendo negociada em todo o Brasil, agora que a resolução 1026 passou a ser nacional e com prazo, né, de 90 dias para o seu implemento, podendo ser prorrogado por um período, se assim a autoridade julgar necessária. E aí nós já temos também a questão da reforma tributária, que vai trazer todo um diferencial nesse tipo de cobrança que eu falei que existe por metro quadrado nas lojas, né? Onde você vai ter que efetivamente dar entrada, pagar o seu imposto na diferença. Isso vai fazer uma revolução no mercado, porque trabalhar sem pagar o imposto vai ficar bem mais difícil, porque você não vai ter o apoio do governo no que se refere à transferência de veículo, a tudo, como também você vai ter mais dificuldade o apoio financeiro, o apoio do sistema financeiro, que vai estar cruzando esses links, né, para que ver se efetivamente esse carro, digamos assim, existe para o governo, porque o governo vai literalmente controlar o estoque da sua loja. Sérgio, para aquela pessoa que quer fazer uma venda, né, de pessoa física para pessoa física, essa resolução aí impacta em alguma coisa? Não, efetivamente não, porque a negociação entre particulares ela continua acontecendo. O que vai exigir alguma regulamentação é se essa negociação passar por um financiamento bancário. O governo vai estar controlando efetivamente todas as operações que envolvem transações em dinheiro à vista, ou PIX, ou financiamento, compra, venda de veículos. Isso vai estar com uma lupa bem maior. O governo vai estar efetivamente acompanhando essas transações que eram extremamente soltas. Sérgio, mais uma vez só tenho que te agradecer, cara, pelos esclarecimentos, né, e dizer que a casa aqui é sua, você sabe, né? Agradeço demais a participação no programa. E você que quer comprar ou vender um carro, procure se cercar de todas as garantias de que você está fazendo uma compra com procedência, porque você pode precisar de uma garantia, você pode precisar do sistema financeiro para fazer um financiamento e as lojas são credenciadas aos bancos para fazer isso. E não poderia deixar de dizer, procure a assistência de um despachante regular, credenciado ao Detran, exija credencial, veja se ele é registrado no Conselho Regional do Despachante, porque vai ser um grande diferencial no registro da documentação desse seu carro junto ao Detran. É sempre seguro e sempre que você compra um carro, é um valor, é uma quantia substancial e você não pode, nesse momento, fazer a chamada economia de palito, né? Tem que procurar um cara que efetivamente seja capacitado, credenciado, registrado, preparado para atender você e dar a garantia, certificado de que aquilo que você pagou realmente vai estar muito bem investido, documentado no seu nome, para que você possa ter o direito de fazer uso das suas garantias e de fazer uso do seu bem. E o despachante é esse profissional credenciado ao Detran para isso. É isso aí, Sérgio, mais uma vez, obrigado, e daqui a pouco a gente volta com mais sobre rodas. Simbora! Existem picapes fortes e existem picapes que representam estilo de vida. Na Via Sul Ram, luxo, potência e tecnologia se encontram para uma experiência única. Da robustez incomparável das picapes Ram ao atendimento especializado e pós-venda de excelência, tudo na Via Sul Ram tem um propósito: superar expectativas.
Mais que uma concessionária, um espaço para viver o universo RAM em sua essência. Via Sul RAM, Avenida Humberto Monte, 2754. A Prodog é muito mais que um espaço de treinamento e hospedagem. É um espaço de alegria, bem-estar e desenvolvimento para os nossos melhores amigos. Quer ver seu cão ainda mais feliz? Vem fazer parte da família Prodog. A sua rotina exige ritmo, o seu caminho exige segurança. E para quem valoriza a durabilidade e a segurança do seu Toyota, o destino é um só. A T-Service Newland é uma oficina homologada da marca Toyota que une a mais alta tecnologia e o cuidado que você e seu veículo merecem. Atendimento especializado, excelência técnica, peças qualificadas e a tranquilidade que a sua família precisa. T-Service Newland, uma empresa do Grupo New. Atenção Fortaleza, o maior evento de samba do Brasil está chegando. Samba Brasil 20 anos, dia 8 de agosto no Marina Park Hotel. E você não pode ficar de fora. Garanta já o seu ingresso. Samba Brasil Fortaleza, 20 anos de pura emoção. Imagine se seu veículo fosse roubado agora. Você saberia onde ele está? Com o rastreamento veicular Corpus, seu veículo é monitorado 24 horas por dia. Em qualquer ocorrência, acompanhe a localização em tempo real pelo celular, tablet ou computador e receba suporte imediato para recuperar seu bem. Há 50 anos, a Corpus é referência em confiança e tecnologia, sendo a maior empresa de recuperação veicular do Brasil. Ligue agora 0800 943 2070. Corpus, mais que segurança, tecnologia. Fortaleza cresce todos os dias e para isso você precisa de uma Bajaj. Com potência, tecnologia e economia real. Motores eficientes, estrutura robusta e conforto para a cidade e estrada. Essa é a sua Bajaj. Cada detalhe pensado para entregar mais pelo que você investe. Aqui essa experiência tem endereço certo. New Via Bajaj Parquelândia e em breve uma nova unidade mais perto de você. New Via Bajaj Fortaleza, movendo futuros. Avenida Humberto Monte, 2754. Aqui no Ceará existe um lugar onde a paixão por carros vira experiência de verdade. Super Máquinas Fortaleza. Máquinas incríveis, simuladores e até a chance de viver o sonho de acelerar um super esportivo. Super Máquinas Fortaleza. Você não visita, você vive. Quando o assunto é Jeep, existe um lugar certo, Via Sul Jeep. Uma concessionária completa com toda a linha Jeep e uma estrutura moderna para te atender. Aqui você encontra equipe especializada, atendimento ágil e todo o suporte do início ao pós-venda. Mais confiança, mais tecnologia e a experiência de quem entende de Jeep. Via Sul Jeep, Dunas e Parquelândia. De volta com o Sobre Rodas, meu veloz. E agora a gente chega com o nosso quadro Mecânica Descomplicada. E a primeira pergunta é essa aqui, ó, vem lá da cidade de Aquiraz, do meu amigo Lucas Fernandes. Por que o volante treme quando estou dirigindo? Isso é balanceamento ou pode ser outro problema? Olha, Lucas, na maioria das vezes que o volante treme em determinadas velocidades, o problema está mesmo no balanceamento das rodas, mas não é a única possibilidade, tá? Pneus deformados, rodas amassadas, desalinhamento ou folga na direção ou na suspensão também pode causar esse sintoma, tá? Se a vibração acontece principalmente ao frear, aí o importante também é verificar os discos de freio que podem estar empenados. Por isso, Lucas, o ideal é fazer uma inspeção completa para identificar a causa correta e garantir a segurança do veículo e dos ocupantes, né? E a segunda pergunta é essa aqui, que vem do meu amigo João Pedro, lá do Eusébio. Dizem que carregar o carro elétrico todo dia estraga a bateria. Isso é verdade? E quem vai responder essa aqui pra gente é meu amigo Léo. Simbora, Léozão, vai! Oi, João, bom dia, tudo bem? Vamos lá, essa dúvida é muito comum para os usuários de carro elétrico. Eu lembro que o que pode acelerar o desgaste da bateria do carro elétrico é manter ela em 100% ou zerar a carga total da bateria. O ideal é manter entre 20% a 80% para você ter uma vida útil melhor da bateria do carro elétrico. Lembro que os veículos elétricos existem sensores que protegem contra os exageros durante o carregamento. O que acontece? Se você colocar o carro para carregar à noite, rodar durante o dia e carregar novamente, não tem problema nenhum.
seguindo essas boas práticas e essas regras dos carros elétricos, você vai ter segurança e uma bateria por muito tempo, pode ter certeza disso. E a próxima pergunta veio lá da cidade de Horizonte, quem enviou foi Vinícius Barbosa. Tem um carro elétrico e me falaram que mesmo sendo elétrico, precisa trocar a bateria pequena com a mesma frequência da de um carro a combustão. Isso é verdade? Sim, Vinícius, isso é verdade, tá? Porque além da bateria de alta tensão que movimenta o veículo, os carros elétricos também possuem bateria de 12 volts semelhante à dos carros a combustão. E é ela que é responsável por alimentar os sistemas como iluminação, central multimídia, travas, vidro elétrico e por iniciar os sistemas eletrônicos do veículo. E como qualquer bateria automotiva, ela também sofre desgaste com o tempo e pode sim precisar ser substituída, tá? Normalmente entre 3 a 5 anos, dependendo do uso e das condições de operação. Por isso, Vinícius, é importante incluir a bateria de 12 volts nas revisões periódicas para evitar imprevistos. Bora lá com mais uma pergunta, meus velozes. Pergunta da Rafaela Ferreira, do Cratinho de Açúcar. Bora lá. Tenho um Onix 2018 e percebi que o consumo piorou muito. Ele fazia em média 13 km por litro e agora está fazendo só 8. Ouvi dizer que isso pode ser problema no bico injetor e que tem que trocar tudo. Isso é verdade mesmo? E quem vai responder essa pergunta pra gente é meu amigo Bosco. Bora lá, Boscão, desenrola, vai. Olá, Rafaela, bem interessante a sua dúvida. Em relação à sua pergunta, teremos que realmente examinar. Pode ser que só a limpeza de bico resolva? Sim, mas nós temos que examinar outros componentes que fazem realmente o teu carro passar a consumir com mais frequência. O carro de 13 fazer 8 talvez não seja normal. Tem algo que precisa ser feito na parte da injeção eletrônica. Teria que realmente também passar um scanner e examinar quais são as falhas que poderia ou que pode estar atrapalhando o consumo. Teríamos que examinar um filtro de ar obstruído faz o carro consumir. Um carro desalinhado faz consumir. Os pneus sem estar devidamente calibrados faz consumir. Então tudo isso aí são componentes que fazem o carro aumentar o consumo. Tudo isso tem que ser levado em consideração. Olha, Boscão, muito obrigado por mais uma vez estar aqui com a gente, meu irmão. Deixa eu aproveitar aqui agora, meu veloz, para mandar um super abraço para mais um dos nossos mini telespectadores. Dessa vez, vai o abraço aqui para o meu amigo Zion, que não perde um Sobre Rodas por nada. Zion, que é filho da minha amiga Cristiane, que também não perde um Sobre Rodas por nada. Um beijo no coração de vocês e fiquem sempre aqui ligadinhos com a gente. Daqui a pouco a gente volta com mais Sobre Rodas. Simbora! Na GWM New House, o futuro da mobilidade começa com escolhas inteligentes. Tecnologia, performance e design se unem para transformar cada trajeto em uma experiência extraordinária. Inovação real, atendimento de excelência e uma linha criada para quem exige mais. GWM New House, o futuro começa agora. Está cansado do desgaste acelerado da sua frota? Trocas constantes de peças e reparos só aumentam custos e reduzem a produtividade. Com a telemetria Corpus, monitoramos em tempo real os hábitos de direção, corrigimos condutas nocivas e tornamos a manutenção preventiva em rotina. Mais desempenho, menos oficina. Sua frota dura mais, rende mais e gera economia. Descubra a solução ideal para sua frota agora. Ligue 0800 943 2070. Corpus, mais que segurança, tecnologia. A ProDog é muito mais que um espaço de treinamento e hospedagem. É um espaço de alegria, bem-estar e desenvolvimento para os nossos melhores amigos. Quer ver seu cão ainda mais feliz? Vem fazer parte da família ProDog. Quando o assunto é Jeep, existe um lugar certo, Via Sul Jeep. Uma concessionária completa com toda a linha Jeep e uma estrutura moderna para te atender. Aqui você encontra equipe especializada, atendimento ágil e todo o suporte do início ao pós-venda. Mais confiança, mais tecnologia e a experiência de quem entende de Jeep. Via Sul Jeep, Dunas e Parquelândia. A sua rotina exige ritmo, o seu caminho exige segurança. E para quem valoriza a durabilidade e a segurança do seu Toyota, o destino é um só. A T-Service Newland é uma oficina homologada da marca Toyota que une a mais alta tecnologia e o cuidado que você e seu veículo merecem.
Atendimento especializado, excelência técnica, peças qualificadas e a tranquilidade que a sua família precisa. The Newland, uma empresa do Grupo New. Aqui no Ceará existe um lugar onde a paixão por carros vira experiência de verdade. Super Máquinas Fortaleza. Máquinas incríveis, simuladores e até a chance de viver o sonho de acelerar um super esportivo. Super Máquinas Fortaleza. Você não visita, você vive. Fortaleza cresce todos os dias e para isso você precisa de uma Bajaj. Com potência, tecnologia e economia real. Motores eficientes, estrutura robusta e conforto para a cidade e estrada. Essa é a sua Bajaj. Cada detalhe pensado para entregar mais pelo que você investe. Aqui essa experiência tem endereço certo. New Via Bajaj Parquelândia e em breve uma nova unidade mais perto de você. New Via Bajaj Fortaleza, movendo futuros. Avenida Humberto Monte, 2754. Atenção Fortaleza, o maior evento de samba do Brasil está chegando. Samba Brasil 20 anos, dia 8 de agosto no Marina Parque Hotel. E você não pode ficar de fora. Garanta já o seu ingresso. Samba Brasil Fortaleza, 20 anos de pura emoção. Existem picapes fortes e existem picapes que representam estilo de vida. Na Via Sul Ram, luxo, potência e tecnologia se encontram para uma experiência única. Da robustez incomparável das picapes Ram ao atendimento especializado e pós-venda de excelência, tudo na Via Sul Ram tem um propósito: superar expectativas. Mais que uma concessionária, um espaço para viver o universo Ram em sua essência. Via Sul Ram, Avenida Humberto Monte, 2754. Para frotistas e empresas, o veículo não é apenas meio de transporte, é ferramenta de trabalho. E cada parada inesperada, cada acidente ou consumo excessivo representa prejuízo. Paulo, por que a telemetria se tornou hoje tão importante, para os frotistas e para as empresas? Atualmente, a telemetria é uma ferramenta muito útil para as grandes empresas, frotistas e até pequenas também, empresas que querem ter um controle melhor da sua frota. A telemetria, ela traz uma visão que antes era impossível do gestor ter. Por exemplo, quantidade de quilômetros rodados pelo veículo exata, consumo de combustível por viagem, como foi as faixas de RPM que o condutor utilizou para fazer essa viagem, excessos de velocidade cometidos. Então, assim, freadas bruscas, curvas bruscas cometidas. Então, a telemetria, ela traz para o gestor a forma como o motorista está fazendo para dirigir o veículo da empresa. E a empresa vai dar um treinamento para ele dizendo: a gente quer que vocês sigam conforme está aqui, configurado no equipamento de telemetria, e a gente vai controlar isso, vamos premiar aqueles melhores motoristas que conseguirem se aproximar naquela nota ali que foi configurado pela empresa. Paulo, e quais são os indicadores que a telemetria traz para os gestores? Os indicadores são os seguintes: a gente divide a telemetria em duas partes, a parte de segurança e a parte de economia. Na parte de segurança, os indicadores primordiais são freada brusca, curva brusca, excesso de velocidade, tá? Então tudo que é no âmbito de segurança, evitar que tenha um acidente e tudo mais para resguardar a vida do motorista. E na parte de economia, aí vai entrar a parte de parada acelerando, excesso de tempo parado com o motor ligado, RPM, que aí vai estar as faixas de RPM que o motorista trafega. Então, tudo que é na parte de economia de combustível vai estar nesse outro pilar, tá? Então, a gente separa em dois pilares: segurança e economia. Com esses dados, frotistas e empresas conseguem reduzir o consumo de combustível, prever manutenções, evitar desgastes prematuros e aumentar a vida útil dos veículos. E quando os dados se unem à imagem, o controle fica ainda mais completo. É nesse ponto que entra a videotelemetria. Paulo, o que a videotelemetria acrescenta à telemetria, vamos dizer assim, tradicional? A videotelemetria, ela vem complementar com vídeos aquilo que a telemetria já está mostrando. Então, antes, quando não tinha as câmeras veiculares, quando a videotelemetria não era tão difundida, o gestor de frota ele já tinha visão que o motorista cometeu algumas freadas bruscas, curva brusca, excesso de velocidade, parada acelerando, só que ele não tinha imagens
Que às vezes o motorista chegava e dizia assim, não, eu fiz uma freada brusca porque eu fui fechado por um outro carro. O gestor de frota vai lá e olha, vamos ver aqui as imagens. Realmente o carro fechou e ele precisou frear. Então é uma comprovação. Mesma coisa vale muito forte para acidentes, né? Nos acidentes, antes, quando não existiam as câmeras veiculares, o motorista chegava e contava a versão dele. E a empresa, muitas vezes, acabava pagando o prejuízo por não ter informações que embasasse a teoria ou não do motorista. Né? Situações como, por exemplo, teve situações em que o motorista cochilou ao volante, tombou uma carreta e ele chegava na empresa e disse assim, não, eu tive que desviar de um animal ou de um buraco, eu tive que desviar, acabei tombando a carreta. Com as câmeras já, essa conversa já não existe. O motorista ele sabe que precisa falar a verdade porque está tudo gravado. Né? Então, assim, a empresa ela vai ter muita informação para ajudar ela a tomar a decisão. Então, a tomada de decisão da empresa vai ser totalmente embasada em dados, não em achismo ou em história que vai ser contada de uma forma ou de outra. Exemplificando aqui, né, a biotelemetria vai trazer imagens como de fadiga, de uso do celular. E além disso, as câmeras elas vêm para evitar o acidente, né? Porque hoje ela tem uma interação com o motorista, as câmeras com IA, ela consegue analisar se o motorista está cansado, dirigindo cansado, e ela fala para o motorista, você está cansado, pare o veículo. Se ele estiver utilizando o celular, e até para ressaltar, Harrison, hoje o celular ele é um dos maiores ofensores com relação a acidentes. Né? Porque hoje, seu celular toca, você atende, você vai digitar uma mensagem, você perde a visão que você tem ali da pista e acaba acontecendo um acidente. Né? Então, assim, a videotelemetria, junto com a IA, que é a câmera com inteligência artificial, ela vai analisar o perfil do motorista e vai também auxiliar ele para evitar que aconteçam os acidentes. Como é que a Corpus atua no suporte desse serviço de telemetria e videotelemetria? A Corpus ela traz toda a sua experiência, expertise no negócio, né? Além de dar um respaldo para a empresa que está contratando. Porque nossos técnicos vão lá, faz a instalação dos equipamentos, tem o treinamento sobre a plataforma, porque além das câmeras, né, das imagens que ficam armazenadas no sistema, o cliente também tem acesso a um software onde ele vai ver todo o trajeto que foi percorrido pelo veículo. Em situações de acontecer um sinistro, a Corpus ela dá um apoio logístico na recuperação do caminhão, no carro, do que tiver com o item ali instalado. Então, assim, a Corpus ela traz mais segurança para quem está contratando o serviço, né? Além do suporte técnico. Na situação, uma câmera parou de funcionar, eu preciso trocar, eu preciso instalar mais câmeras. Então, o cliente que contrata o nosso serviço, ele tem todo esse suporte para que ele tenha o serviço em excelência. Além de saber que essas câmeras elas trazem segurança para a empresa e economia também. Porque uma empresa, quando ela instala as câmeras, automaticamente os motoristas já começam a mudar a forma de direção. Porque ele sabe que o comportamento dele está sendo filmado em tempo real. E que qualquer coisa que aconteça durante o transporte, ele vai estar sendo gravado. Então a Corpus ela auxilia e além do amparo jurídico, né? Porque numa situação em que venha a ter necessidade, por exemplo, no acidente, eu preciso das câmeras. Ok, as câmeras, o seu carro é monitorado por quem? Quando o cliente fala de uma grande empresa como a Corpus, até mesmo o jurídico dele vai estar respaldado. Não, está aqui, ó, a Corpus disponibilizou as imagens, está aqui as imagens para que você possa vir a mostrar, se defender num processo judicial ou numa situação de acidente. Em resumo, a telemetria e a videotelemetria não servem para vigiar, servem para gestionar melhor, evitar prejuízos e tornar a operação mais segura.